Deus, Ele mandou aquele libertador que Ele prometeu. Mandou Jesus. Jesus era Deus. Jesus podia fazer qualquer coisa. João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também Pedro disse: eis que tu és o Cristo. Marta também disse: eu creio que tu és o Cristo, que havias de vir ao mundo. Deus é fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O amor de Deus para com a raça humana agora se completa. Ele sempre amou, sempre foi amor. E agora Ele providencia aquele Salvador que resolveria o problema do pecado. Deus é bondoso, mesmo que o homem não merecia isso. Deus é gracioso. Na sua graça, na sua misericórdia, mesmo sem o homem merecer, Ele mandou aquele libertador, aquele Salvador, para resolver o problema da separação de Deus e da morte espiritual. Esse Deus, puro, santo, supremo e soberano, está dizendo que se nós crermos naquele libertador, tem a vida eterna. Jesus mesmo perguntou: crês tu isso? E Ele está perguntando para cada um de nós hoje: crês tu isso? Voltando aonde estávamos no último estudo, Marcos capítulo 10, verso 17, diz assim, Marcos capítulo 10, verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta que muitas e muitas pessoas fazem: o que eu tenho que fazer para chegar até Deus? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Essa pergunta foi feita por esse jovem. Ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Vamos ver a resposta de Jesus. Alguém pode ler o verso 18? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Jesus pergunta para aquele jovem: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Primeira coisa que Jesus estava querendo levar aquele rapaz a reconhecer é que Jesus era Deus. Se ele estava chamando Jesus de bom e o único que é bom é Deus, ou ele reconhecia que Jesus era Deus, ou ele estaria enganado. Outra coisa também, nenhum homem é bom, Jesus está dizendo aqui. O único que é bom é Deus. Ou seja, diante de Deus, ninguém é perfeito, ninguém é bonzinho demais, ninguém é merecedor do céu. O único que é bom é Deus. Todos os demais são pecadores, espiritualmente mortos e separados de Deus. Mas Jesus era Deus. E Jesus, sim, Jesus era bom. Mas aquele jovem não reconhecia isso. E Jesus está querendo levar aquele jovem ao reconhecimento de que Jesus é Deus, de que Jesus é o único que é bom. Homem nenhum é bom. Homem nenhum merece os céus. Homem nenhum merece a salvação. Tanto que ele agora começa a usar os mandamentos para falar com aquele rapaz. Verso 19. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse os outros com falsidade, não engane os outros, respeite seu pai e sua mãe. Jesus pega os mandamentos e começa a puxar. Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Começa a dar todos aqueles mandamentos. Por que que Jesus fez isso? A pergunta daquele rapaz era o quê? Como que eu vou herdar a vida eterna? Agora, qual a resposta que Jesus está dando? Olha, em primeiro lugar, ninguém é bom, só Deus é bom. Ou seja, ninguém é perfeito diante de Deus, ninguém merece essa salvação. Agora Jesus mostra o mandamento, e lembra, quando nós estudamos os mandamentos serviam para quê? Para dar vida espiritual? Não, eles eram incapazes de dar vida. Eles serviam para mostrar que o homem não é bom, o homem está separado de Deus, o homem é pecador e por isso está longe de Deus. Eles serviam como um espelho para mostrar que o homem é pecador e precisa da graça de Deus. Eles serviam como um raio-x para mostrar aonde o homem havia quebrado a lei de Deus, aonde o homem estava longe de Deus e separado de Deus, e para que o homem corresse para Deus,
corresse para aquela maneira que Deus havia providenciado para a salvação. Os mandamentos nunca salvaram, mas mostravam a necessidade que o homem tinha de um Salvador. Então Jesus começa a conversa com aquele rapaz dizendo assim, bom, você quer saber como chegar até Deus? Em primeiro lugar, você não é bom, você não merece chegar até lá. Quer prova disso? Olha os mandamentos. Só que aquele rapaz era orgulhoso, ele se achava bom. Ele achava que ele guardava os mandamentos. E olha o que ele diz no verso 20. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele disse, olha, eu guardei todos os mandamentos. Eu sempre procurei seguir os mandamentos de Deus. Aí Jesus para e olha só o que Jesus pensa. E qual a reação que Jesus tem quando ele diz isso? Versículo 21, vou ler só o comecinho para a gente ver a reação de Jesus. Antes das palavras, olha só. Jesus, olhando para ele, o amou e disse. Jesus olhou para aquele rapaz e disse assim, pensou assim, coitado dele. E íntimo de compaixão, movido por amor, Jesus agora tenta mostrar a ele que ele não era tão bom quanto ele pensava que ele era. Que ele não era tão certo como ele pensava que era. E aí Jesus vai falar alguma coisa agora para testar aquele jovem. Veja que Jesus não falou que é o mandamento que salva. Jesus só pôs o espelho na frente dele para dizer, olha, você está vendo que você tem pecado? Só que mesmo assim o rapaz não reconhecia, ele se achava bom, ele se achava justo diante de Deus. Mas olha só o verso 21, Jesus começa a mexer mais fundo naquele rapaz. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Será que alguém para ir para o céu, para, vamos dizer assim, merecer a vida eterna, como está colocando aqui, o reino dos céus, como eu vou herdar o reino dos céus, será que alguém tem que vender tudo que tem, dar para os pobres e seguir? Então todo mundo vai ter que vender tudo que tem aqui e dar para os pobres para chegar até Deus? Suponhamos que façamos isso. Todo mundo vende tudo que tem e dá para os pobres. Ainda assim, está espiritualmente morto e separado de Deus. Jesus não estava querendo dizer sobre dinheiro aqui, Jesus estava querendo ensinar sobre outra coisa. O rapaz disse que guardava os mandamentos, não disse? Então vamos voltar aos mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, santificar o sábado, separar um tempo para Deus. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Os demais, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo disse que os mandamentos se resumiam então em amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Agora, vamos voltar à frase de Jesus, ao que Jesus havia dito para aquele rapaz. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E vem e segue-me. Jesus era Deus, não era? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Até sobre o dinheiro. Então Jesus agora está provando para aquele rapaz que ele não era tão bom. Está provando para aquele rapaz que ele não guardava os mandamentos, porque se ele guardasse, ele estaria disposto a amar o próximo como a si mesmo. Ele estaria disposto a amar a Deus sobre todas as coisas. E olha a reação do rapaz, verso 22, alguém pode ler. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele simplesmente fica triste, pega e vai embora. Por quê? Porque o dinheiro para ele era mais importante. Ele estava tão apegado ao dinheiro que ele não conseguia reconhecer que ele precisava de Cristo. Ele estava tão apegado às obras que ele praticava, porque ele achava que guardava a lei, que ele não conseguia reconhecer que ele era um pecador e precisava de um Salvador. Então ele abaixa a cabeça e vai embora. Porque o dinheiro era mais importante do que Cristo. Porque o orgulho dele de achar que ele era bom e melhor que os outros era mais importante do que Cristo. E muitas pessoas fazem como esse rapaz. Falam assim, não, eu quero chegar até Deus, eu quero entender o que a Bíblia diz sobre isso. E quando Deus começa a mostrar que a gente é pecador e que nós precisamos
de um Salvador? Ah, não, eu não sou tão ruim assim. Isso daí é muito bom. Ó, meu vizinho precisava ouvir isso. Ó, meu genro precisava ouvir isso. Meu amigo lá precisava disso. Vocês têm que ir atrás daquelas pessoas e falar isso para eles, sim. Mas eu não, eu consigo, eu sou bonzinho, eu guardo as coisas, eu procuro andar direito. Mas para essas pessoas, olha, vale a pena, é bom mesmo. E vira as costas e vai embora. Porque o orgulho não deixa admitir que precisa do Salvador. O orgulho não deixa admitir que é pecador e precisa daquele libertador que Deus prometeu que ia mandar. Aí Jesus vira para os discípulos e aí quer mostrar uma lição muito importante para os discípulos. O jovem já foi embora. Quando tocou na ferida dele, ele era orgulhoso, ele foi embora. Agora, Jesus se vira para os discípulos e quer falar com os discípulos agora. Alguém pode ler versículo 23. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quando dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus começa a dizer que quão dificilmente vai entrar no reino dos céus quem tem riqueza. Aí tem muitas pessoas que acreditam assim, o rico não vai para o céu, não tem? Mas por que será que Jesus está dizendo isso? Será que o problema é a riqueza? Então vamos continuar lendo. Alguém pode ler versos 24, eu vou ler, 24 e 25. Os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vejam só, Jesus agora especifica, o problema não eram as riquezas, mas aonde estava colocada a confiança. Quão dificilmente vai entrar no reino de Deus os que confiam na riqueza. Ou seja, se a pessoa confia na riqueza e não confia em Cristo, ele não vai entrar no reino de Deus. Se a pessoa confia na religião e não em Cristo, ou ele diz, não, acredita em Cristo, mas tem que seguir as regras da igreja, ele também não vai entrar no reino de Deus. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas obras que praticam, os que confiam nas coisas que fazem, nos rituais que seguiram, pelo fato de ter sido crismado, batizado, ter tido primeira comunhão, ou pelo fato de encomendar uma alma, ele acha que vai chegar até Deus. E se a pessoa confia nisso, não vai chegar. Quão dificilmente vai chegar no reino de Deus aqueles que confiam ou no tamanho de um cabelo, ou no tipo de roupa para poder ser salvo e merecer os céus. Porque ninguém é bom diante de Deus, ninguém merece os céus. Ninguém vai chegar até Deus pelos seus próprios méritos. E se alguém confiar em qualquer coisa que não seja Cristo, ele também não vai chegar no reino dos céus. Quão dificilmente vai entrar no reino de Deus os que confiam na riqueza, ou na religião, ou num líder religioso, ou nas suas obras, ou na sua bondade. Só entra no reino de Deus quem não confia nessas coisas. Quem confiar em qualquer coisa que não seja Cristo, não vai entrar no reino de Deus. Vejam só como coloca aqui, ó. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Alguém tem uma agulha aí para me emprestar? Imaginem só um camelo desse tamanho passar pelo fundo de uma agulhazinha. Mas aqui não está falando de uma agulha de costura. Naquela época, lembra que nós estamos estudando a Bíblia dentro do seu contexto. Contexto cultural, histórico, linguístico e geográfico. Naquela época, contexto histórico. No costume daquele povo, contexto cultural. Naquela região, contexto geográfico. As cidades eram cercadas por grandes muros. E esses muros tinham portões grandes, por onde passavam carroças, animais e tudo. Só que em alguns momentos, em alguns dias, em alguns horários, aqueles portões eram fechados. E existiam algumas fendas nos muros, algumas portas pequenas nos muros, chamadas fundo de agulha, por onde uma pessoa passava normalmente. O objetivo daquilo era a segurança da cidade. As pessoas podiam entrar e sair, mas se um exército tentasse invadir a cidade, imagina só, entrar soldado por soldado ali, era um de cada vez, né? Pá, 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 só pegando ali. Então era para a segurança da cidade, mas as pessoas poderiam ter o acesso às pessoas da cidade, então tinha aqueles fundos de agulha. E para fazer um camelo passar por aquele fundo de agulha era um sofrimento.
Mas até poderia passar, mas existiam duas condições para um camelo passar no fundo da agulha. Primeiro tinha que tirar toda a bagagem que estava sobre o camelo e lançar fora, e depois fazer o camelo ajoelhar. Então, lançando a bagagem fora e fazendo o animal ajoelhar, com uma certa dificuldade, mas ele poderia passar pelo fundo de agulha. Isso é interessante para nós pensarmos. É muito interessante, porque para alguém chegar até Deus, duas coisas são precisas. Tem que tirar toda a bagagem, tudo aquilo que você acreditou a vida inteira, tudo aquilo que você acha que você é bom ou fez de bom, tudo aquilo que você acreditou por anos e anos e anos. Depende, alguns é mais anos, outros é menos anos, mas por anos e anos, tudo aquilo que você acreditou, você tem que lançar fora. E se ajoelhar e dizer, eu sou um pecador sim, eu não sou bom, e eu preciso desse Salvador. É isso que Deus quer de cada um. Vejam só que Jesus continua. Alguém pode ler versículo 26 primeiro. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Aí ficou aquela pergunta na cabeça dos discípulos, mas quem pode salvar-se então? E talvez essa pergunta esteja na mente de muitas pessoas. Quem pode se salvar então? Se as obras não salvam, se a religião não salva, se os rituais que eu segui não salvam, se as tradições que eu segui não salvam, as coisas que eu acreditei por anos não salvam, quem pode se salvar então? Então ninguém vai para o céu. Agora olha a resposta de Jesus no verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Pronto, terminou o estudo, vocês podem ir para casa, você já sabe que é impossível se salvar, está todo mundo perdido, é assim? Mas não parou por aqui, Jesus não parou por aqui. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível se salvar, mas para Deus não. Ninguém é bom diante de Deus, ninguém guarda os mandamentos, ninguém é perfeito. E nós precisamos lançar fora tudo aquilo que nós acreditamos e praticamos por anos e anos e anos. Lançar tudo aquilo fora e se humilhar diante de Deus e dizer, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso daquilo que o Senhor tem para me oferecer, porque é só Deus quem pode nos salvar. Nós, pelo nosso merecimento, nunca vamos chegar até Deus. Porque para os homens é impossível chegar até Deus. Vamos para Lucas agora, capítulo 12. Versículo 15. Alguém pode ler, por favor? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus começou a ensinar sobre o perigo daquelas pessoas que vivem em torno do dinheiro, que a vida deles, o dia a dia deles, o tempo deles é para ganhar dinheiro por causa da avareza ou da ganância que eles têm. Todo mundo precisa trabalhar? Todo mundo precisa trabalhar. A Bíblia diz que a pessoa tem que trabalhar, mas tem pessoas que vivem presas em volta do dinheiro e nunca têm tempo para Deus, nunca pensam em Deus. Por quê? Por causa da ganância e da avareza. Vejam só o que Jesus conta para eles. Verso 16 a 21. E propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todos os meus frutos e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ele disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Aquele homem ajuntou tesouros, ajuntou muitas coisas, colheu e depois estava contente. Só que existe uma coisa, ele gastou tempo, passou a vida
lutando por dinheiro, só que ele morreria aquela noite. E aquilo tudo ficaria para quem? Ele se preocupou tanto com a prosperidade, com o dinheiro, só que ele era rico para com os homens e pobre para com Deus. Ele tinha tempo para ganhar dinheiro, ele tinha forças para ganhar dinheiro, ele lutava para ganhar dinheiro, mas nunca teve tempo para Deus. Só que chegou um dia em que Deus pediu a alma dele e ele não estava preparado. Também nós temos tempo para muitas coisas. Tem tempo para televisão, para lazer, para trabalho, algumas coisas até necessárias. Temos tempo para jogar bola, alguns que gostam de jogar bola, para jogar bola, para pescar, para tantas coisas mais. Só que para Deus não se tem tempo. Outros dizem assim, não, olha, eu sou novo ainda, vou curtir um pouco a vida, quando eu ficar mais velho aí eu vou pensar nisso. Só que, como aquele homem não esperava que aquela noite pediriam a sua alma, você também não sabe o dia que Deus vai pedir a tua alma. E a sua vida, como está diante dele? Você está preparado para enfrentar esse momento? Essa história de que amanhã eu vou pensar nisso. Bom, talvez lá na frente eu vou pensar, vou crer, eu tenho que curtir a vida, tenho que conseguir algumas coisas que eu quero, depois eu vou pensar nisso. Mas amanhã pode ser tarde demais. A hora de crer é agora. O dia é hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde, porque mais tarde pode ser tarde demais. E o que você tem preparado vai ser para quem? Antes sejamos ricos para com Deus e pobres para com os homens, porque amanhã pode ser tarde demais. No capítulo 16, versos 19 a 23, Jesus vai contar a história de duas pessoas. Alguém pode ler versos 19 a 23? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Existiam dois homens. Isso é uma história verdadeira. Jesus cita nomes e Jesus não mentiu. Então, se ele citou nomes é porque a história é verdadeira. Não é simplesmente uma ilustração. Ele vai usar uma história verdadeira para ensinar verdades espirituais. Dois homens. Lázaro, não o mesmo que Jesus ressuscitou, um outro Lázaro, mendigo, uma pessoa que estava sofrendo, tinha problemas de saúde e estava numa dificuldade, e um rico, aquele rico que viveu a vida à vontade. Chegou, morreram, um foi para o inferno, não falou lago de fogo, prestem atenção nisso. Na segunda parte do estudo, na segunda etapa dos estudos, que vamos ter futuramente, vocês vão entender essa diferença bem claro. No inferno, e Lázaro no seio de Abraão, que também é chamado de paraíso. Lá, nessa parte, Lázaro, na presença das pessoas, junto com as pessoas que haviam crido no Velho Testamento, como Abraão, por exemplo, e no inferno o rico. Agora, uma coisa interessante, muitas pessoas dizem, está vendo? Quem é pobre vai para o céu, porque já sofreu bastante aqui nessa vida, e quem é rico vai para o inferno, porque... Só que Abraão, lembra lá em Gênesis 13, verso 2, diz que Abraão era rico e também estava no paraíso. Então a situação financeira ou situação social de uma pessoa não determina se ela vai para o inferno ou se ela vai para o céu. Aqui não era o céu, nós vamos entender, no final desse estudo, nós vamos entender, na próxima lição que nós vamos estar fazendo, na próxima etapa, nós vamos entender o que aconteceu com esse lugar e por que não era o céu. Mas, comumente falando, para o nosso entendimento, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu. Não é verdade. No céu tinha uma pessoa rica. No céu não, no paraíso. E no inferno tinha rico e tinha pobre também.
Então, a condição financeira ou social de uma pessoa não determina se ele é salvo ou se ele não é salvo. Agora, vejam só que ele começa a conversar. Versículo 23. 23 já falei, 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na boca a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Alguns detalhes são importantes aqui. Primeiro, ele chamou Abraão de pai. Logo, era um judeu, porque chamou Abraão de pai. Era alguém que conhecia as Escrituras, sabia, não creu, mas sabia. Sabia sobre Abraão. E aí ele faz um pedido interessante: olha, rogo a Lázaro que molhe a sua ponta do seu dedo e coloca na minha língua para me refrescar um pouquinho, porque estou atormentado nessas chamas. O inferno é um lugar de fogo, sim. Mas a gente para pensar, imaginem só o desespero desse homem naquele lugar, para desejar que pelo menos uma gotinha de água caísse na sua boca. Então, o inferno não é brincadeira. É um lugar de sofrimento, diz ali atormentado. Versículo 25, alguém pode ler? Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Muitas pessoas pegam esse verso e dizem assim, tá vendo? Ele era rico, então ele foi para o inferno. O outro era pobre, sofreu na vida, então ele foi para o céu. Só que nós temos que olhar tudo. Nós não estamos estudando a Bíblia isoladamente, nós estamos estudando como um todo. E nós vamos estudar os próximos versos para ver o porquê que esse estava no inferno e o porquê que esse estava no seio de Abraão ou no paraíso. E nós vemos que não é condição social. O que está falando aqui é o seguinte: esse homem, durante a vida dele, se preocupou em ter coisas materiais, se preocupou em ter dinheiro e posição. E agora, aquilo tudo que ele ajuntou durante a vida não estava ajudando lá no futuro, naquele lugar onde ele foi depois da morte. Está mostrando para nós que não adianta você fazer um monte de coisa nessa vida achando que aquilo vai te ajudar. Ou criar tesouros e coisas achando que tudo isso é a tua vida. Porque nada disso vai te ajudar depois da morte. Verso 26, alguém pode ler? Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem atravessar para cá. Entre um lugar e outro, havia um grande abismo. De maneira que os que estavam aqui não podiam mudar para os que estavam no inferno. E os que estavam no inferno não poderiam pular e entrar naquele lugar de alegria no paraíso. Ou seja, depois que a pessoa morreu, se ele é salvo, ele vai para o lugar de gozo. Se ele não é, ele vai para o inferno. E não tem segunda chance. Ninguém daqui pode mudar para o outro lado. E ninguém desse lado pode mudar para aquele. Isso anula completamente qualquer ideia de que a pessoa passe por um purgatório e depois de pagar um tanto de pecado ali, ele passa para o lado bom. Vejam só que diz que é impossível quem está aqui vir para um lugar de alegria. E quem está nesse lugar de gozo, era impossível passar para o outro. Então não existe purgatório, como também não existe reencarnação. Porque as pessoas dizem que então você reencarna, paga os pecados, e reencarna melhor, e paga os pecados, e reencarna melhor, e vai indo até um ponto que você merece estar junto com Deus. E ser até um Deus. Só que está dizendo que quem entrou aqui dentro não sai. Só sai para o julgamento, e no dia do julgamento vai direto para o lago de fogo. Ou seja, continua em tormentos. Continua separado de Deus, continua eternamente longe de Deus, sendo atormentado. Continuando. Versículo 27 e 28, vamos ler. Respondeu ele: rogo-te, ó pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aquele homem
estava vendo que não tinha mais solução para ele. Ele não tinha mais como sair dali. Não tinha reencarnação, não tinha purgatório, não tinha nada para o tirar dali. Mas ele pensou, então, pelo menos os meus parentes que ainda estão perdidos, que estão vivos ainda. Para aqueles que estão vivos ainda tem esperança, ainda tem chance. Então manda avisar eles. Só que o que ele queria é que o Lázaro ressuscitasse e fosse lá avisar. Mas será que eles ouviriam Lázaro? Então vamos, alguém pode ler verso 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem Moisés e os profetas. Lembra quando a gente estudou a lição da transfiguração? Que a gente viu lá Moisés e Elias? Porque os judeus sempre se referiam ao quê? Moisés e os profetas como a Bíblia, o que eles tinham naquela época que era o Velho Testamento. Tem Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia lá. Não tem que alguém sair daqui e avisar eles têm a Bíblia. É só ouvir o que está escrito na Bíblia. Então, com isso, nós chegamos ao entendimento de que aquele homem estava aqui por quê? Porque ele não ouviu o que a Bíblia tem a dizer. Porque lembra que Abraão falou, olha, seus parentes não virem para esse lugar, eles têm Moisés e os profetas, têm a Bíblia. É só ouvir o que está dizendo lá. Então, se esse homem chegou nesse lugar de tormento, é porque ele não ouviu o que a Bíblia tem a dizer. Não ouviu a Moisés e os profetas. Por isso ele estava nesse lugar de perdição. Já Lázaro estava aqui, então, por quê? Porque era mais bonzinho ou porque sofreu bastante? Não, porque ele ouviu o que a Bíblia tinha a dizer. E nós também temos que dar ouvidos ao que a Bíblia tem a dizer. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, ainda tem escolha. Mas depois que morre, não sai mais. É melhor você clamar agora e dizer, Senhor, eu creio, do que você clamar no inferno dizendo assim, mas por que eu não criei naquela época? Eu tive a chance, eu ouvi, mas eu não quis crer no que a Bíblia dizia. Versos 30 e 31. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Ele até pensou assim, mas se um morto ressuscitar e for lá avisar eles, eles vão ouvir. Aí Abraão respondeu para ele que não. Se eles não ouvem o que a Bíblia diz, eles nem vão acreditar que um morto possa ressuscitar. Agora veja só que ele usou ressuscitar, não disse reencarnar. Ressuscitar, porque a única maneira de alguém sair da morte e passar para a vida é ressurreição. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver falar que a pessoa vai reencarnar. Em nenhum lugar diz isso. Ou que a pessoa tem que ficar num purgatório para pagar os seus pecados. Em nenhum lugar você vai ver. A hora de escolher é agora. O momento é hoje, agora. Porque depois da morte não tem saída mais. Deus dá o tempo de vida nosso aqui. E é nesse tempo que nós temos que ouvir o que Deus tem a dizer. E crer no que Ele diz. Porque depois que morre, não adianta chorar. Marcos, capítulo 10. Versículos 45. Alguém pode ler? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava deixando bem claro que Ele veio para dar a sua vida, para nos salvar. Aquele Salvador prometido, o inocente no lugar dos culpados. A cada dia que vai chegando, a cada dia que passa, a gente vai vendo que vai confirmando mais. E Jesus vai deixando mais claro que Ele é o Salvador prometido. Que Ele tem que dar a sua vida no lugar dos pecadores. Que Ele tem que resolver o problema do pecado. Que Deus o mandou com essa missão. Ele não veio só para ser um mártir, para ser um herói, para ser um filósofo. Não, Ele veio com a missão de resolver o problema do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um inocente no lugar dos culpados. Versos 46 e 47. E foram para Jericó.
Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus estava caminhando, e aí um cego ouviu que ele passava por ali e começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim! E aí o pessoal começou: o quê? Fica quieto, você não está vendo que está atrapalhando ele? Para quieto aí! Verso 48 até 50. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aí ele não se contentou e gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus disse: chama ele aqui. E ele, animado, levantou e foi conduzido até onde estava Jesus. Agora olha só o que Jesus pergunta para ele, verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E agora, o que Jesus ia fazer? Alguém pode ler versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. E Jesus o curou. Jesus não disse: olha, porque você é muito religioso, vai na igreja, faz coisas boas. Não, fé. E Jesus o curou, ele começou a ver. Aquele homem que por anos e anos viveu na escuridão, por anos e anos não sabia o que era ver a luz. Aquele homem, agora, depois de encontrar Jesus, teve visão e pôde enxergar o que era a luz. Também o ser humano, por anos e anos, as pessoas, como nós, vivemos muitos e muitos anos na escuridão, sem saber qual era a luz. E temos que ter aquela fé como aquele cego. Aquele cego disse: Jesus pode resolver o meu problema. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pediu: eu mereço, eu sou bonzinho. Não, tem misericórdia de mim. Também nós, seres humanos, que nascemos cegos espiritualmente, na escuridão. Por anos temos andado na escuridão, atrás de muitas coisas que não nos levam até Deus. Devemos clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não posso me salvar, eu não posso ter vida espiritual, eu não posso ter visão espiritual, ou saber sobre Deus, ou chegar até Deus, mas tem misericórdia de mim. E por causa de crer em Jesus, que Ele é o único que pode nos dar visão, nos dar vida espiritual, nos dar luz nesse espírito que está morto, então Ele vai pegar e vai dar luz. Como Ele deu vista àquele homem que viveu por anos em escuridão, Ele quer também nos dar visão espiritual, desatar os nossos olhos para que vejamos aquilo que Ele tem feito por nós. Clamemos como aquele cego: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu quero ver. Eu não quero mais viver nas trevas, eu quero ver.